Pela família, quem ama a sua família? Quem crê que Deus dá a ele grandes livramentos? Levanta suas mãos com fé. Você que crê que o Senhor tem um propósito na vida desta pessoa, da tua família. Você que acredita que Deus tem algo sobre a vida, até mesmo daquele que você às vezes olha assim, meu Deus, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, olha só, Senhor, não tem mais saída. Tem sim, irmão. Segura a mão levantada, fecha os teus olhos. A tua família está nos planos de Deus. Nada vai acontecer além daquilo que for a vontade ou a permissão de Deus. Feche os teus olhos. Você acredita que o Senhor tem plano, pastor? Mas é difícil, é complicado. Está no crime, está nas drogas, está na prostituição, está lá na macumba, está lá na feitiçaria, está lá no candomblé, na quimbanda, umbanda, saravá, está lá na maçona. Não importa onde estiver, a mão do Senhor vai alcançar eles. Se você acredita, levanta a voz e diga glória, 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 glória a Deus. Com muita fé, você que crê, você que acredita. Você que crê, mas pastor matou, fez tanta coisa horrível, não importa, para Deus não importa o tamanho do pecado, o que importa é o tamanho do plano e da obra que Ele tem na vida dessa pessoa. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, e clamamos, ó Pai, e pedimos, ó Deus, o grande livramento, Senhor, para com pessoas da nossa família, para com pessoas, meu Deus, que nós acreditamos, meu Pai, ou até mesmo às vezes no modo de olhar e pensar, na nossa falta de crença ou de fé, estamos, ó Pai, que não há mais jeito, que não há mais solução, que não haverá, meu Pai, mas um escape ou saída para esta pessoa. Está dominada pelos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, das noitadas, mas o Senhor é Deus para fazer uma obra, meu Pai. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio, eu tenho certeza, meu Pai, eu tenho a plena convicção, Senhor, que o Senhor tem uma obra assim, e operando, Senhor, quem impedirá? Quem pode, Senhor, fazer escapar das tuas mãos? Ora, Pai, olha para nós, Senhor, outrora perdido, outrora, meu Pai, vivendo neste mundo terrível, quando muitos desacreditavam, quando muitos diziam que não tinha mais jeito para nós também. Olha nós aqui diante da tua presença, meu Pai. Olha nós aqui, Senhor, acreditando que os propósitos que o Senhor tem para conosco, também tem o Senhor para a nossa casa, para a nossa família e até mesmo para a nossa parentela. Quebra o laço do inimigo, repreende o adversário da nossa alma, joga por terra, Senhor, joga por terra agora todo laço, toda armadilha, todo plano diabólico, tudo aquilo que o diabo maquinou, projetou para intentar contra essa pessoa, da família do meu irmão, da família da minha irmã. Jesus quebra agora, Jesus quebra esse laço agora, desfaz agora com esta obra maligna, satânica, diabólica. Oh meu Deus do céu, meu Deus do céu, em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca as tuas mãos, meu Pai, coloca as tuas mãos, Senhor. Oh meu Deus, eu creio, oh meu Deus, eu acredito, meu Pai, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor faz, e o que o Senhor faz, meu Pai, ninguém pode intervir, ninguém pode, ó Pai, interferir nos teus pensamentos, nos teus propósitos. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, faz uma obra, meu Deus, de milagre. Ó Deus, de sinal de maravilha na vida dessa pessoa que está nas drogas, no crime, na prostituição, ou quem sabe atrás das grades, meu Pai, porque cometeu um delito, meu Deus, contra a sociedade, e agora está, meu Deus, perdido, ó Pai, atrás das grades. Mas o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que abre as portas, o Senhor é Deus que faz maravilha. Ó Espírito Santo, em o nome de Jesus nós temos certeza, meu Pai, a plena convicção, meu Deus, que o Senhor pode fazer, meu Pai, muito mais além do que pedimos. Pai, nós estamos crendo na tua providência, na tua maravilha. Pai, entra dentro deste lar, meu Senhor. Olha esta mãe que chora pelo seu filho, olha este lar
nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Levanta as mãos e diga: meu Deus, eu sou grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem guardado a minha casa, a minha família, e eu creio que os planos, os propósitos que o Senhor tem para com a minha família, o Senhor vai cumprir, porque operando o Senhor, quem impedirá? Quem crê assim, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem alegre, então seja grato a Deus. Isso glorifica Jesus. Amém? Irmãos, quem trouxe a Bíblia? Vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia, abra as suas Bíblias por gentileza. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus. É no livro de Gênesis, irmãos. Amém? Graças a Deus. Tenha certeza que Deus, nosso Pai, Ele nesta noite, Ele sempre tem uma palavra para nós. Quem crê, diga glória a Deus, irmãos. Amém? Livro de Gênesis, capítulo de número 18, quem tem a Bíblia, por gentileza. Amém? Tem alguém conosco pela primeira vez aqui nesta noite, irmãos? Alguém entre nós pela primeira vez se vê nessa casa de oração? Tem um casal aqui, casal? Amém? Aleluia. Mais alguém, irmãos? Mas um irmão jovem lá, que bênção. Mais alguém? Maravilha. Amém? Vamos saudar eles, irmãos. Um minutinho mais da tua atenção, membros, obreiros, visitantes assíduos. Levanta a mão e diga comigo: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, estão na casa do Pai. Amém. Deus abençoe. Que Deus venha recompensar a vida de cada um de vós aqui nesta noite. Amém. E todos os demais, como sempre, membros, obreiros, os demais visitantes assíduos, que Deus abençoe também as suas vidas grandemente, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo de número 18, quem encontrou aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui ler o versículo de número. Glória a Deus. Deixa eu ver que ela é grande, ela fica. Para nós aqui não precisar ler muito, porque extensa aqui é história. Deixa eu só ver aqui um versículo para nós meditarmos. Vamos aqui, a partir do versículo 23, irmãos. Versículo 23 aqui, alguns versículos só para a nossa meditação nesta noite. Amém? Quem já encontrou, diga amém? Amém. É muito difícil de achar, né, irmãos? Lá em Gênesis 18, né? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer princípio de todas as coisas. Amém? Vamos ler então, versículo 23 em diante, podemos ler? Amém? Diz assim: e aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirá também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de mim, ou longe de ti, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de todas as terras? E então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltar 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, se eu achar 45. E continuou ainda a falar-lhe, disse: se porventura se achar ali 40, disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire ao Senhor. Eu ainda a falar: se porventura se achar ali 30, e disse: não o farei, se eu achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi ao Senhor,
a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, olha, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura achar ali 10, disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Amém? Pode se assentar um pouquinho, por gentileza. Desocupe as suas mãos e glorifique a Deus com palmas e glória a Deus. Mais alegre, glorifica, abra sua boca e diga glória a Deus, diga aleluia. Amém? Irmãos, quantos creem que a palavra do Senhor é verdade, diga glória a Deus. Amém? Queridos irmãos, igreja do Senhor, Abraão era um homem que se tornou um grande amigo de Deus. Antes, chamado de Abraão, antes de conhecer a Deus, mas quando conheceu ou passou a conhecer a Deus ao decorrer da sua caminhada, ele passou não só a conhecê-lo, mas a crer, a confiar nele. Abraão se torna um homem que confia em Deus de tal forma, de tal maneira, que Deus também passa a confiar e acreditar em Abraão. Porque Abraão ouve somente a sua voz e obedece. E a Bíblia diz então, porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor, Deus deu a ele, meus irmãos, o direito de se tornar o nosso Pai na fé. E sim, deu a ele, meus irmãos, tantas terras, deu a ele também tantas pessoas, promessas que o Senhor fez e cumpriu na sua vida. Promessas grandes demais. Então, nesse dia, o Senhor havia visitado Abraão, porque antes dele ir a Sodoma e Gomorra para ver de perto o que estava acontecendo, porque a cidade de Sodoma e Gomorra, a qual seu sobrinho Ló havia escolhido ir para lá, quando saíram da casa de seus pais, né, e vieram para as terras de Abraão, para as que Deus iria mostrar. Ló saiu para aventurar, Ló saiu para sair da terra que morava. Mas Abraão no princípio, né, ele sai direcionado por Deus. No meio do caminho, ele fala para Ló, olha, devido às brigas aí entre os pastores, as coisas aí, vou fazer o seguinte, pro lado que você escolher ir, eu vou ao contrário. Então Ló olhou e viu as campinas e viu a cidade de Sodoma e Gomorra, escolheu estar lá e foi para lá. Abraão foi então em direção àquilo que Deus havia lhe mostrado e lhe havia prometido. Adquiriu, tomou posse. Só que quando Abraão ficou muito rico, ele começou a ter muitas terras, muitas coisas, e ele só tinha um rapaz que era o seu mordomo, Eliezer. Ele então olha para ele assim, e a idade vai chegando, já está com seus 70 e poucos anos, e ele começa a orar a Deus e fala, Deus, olha, a idade está chegando e eu não tenho um filho para herdar tudo isso. E então a Bíblia diz que Abraão ora a Deus, e ele fala para Deus, então, eu tenho aqui Eliezer, ele é um menino, é um moço aqui, é o mordomo da casa, mas ele não pode ser herdeiro daquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero um filho. Deus ouve. Deus até fala na primeira vez para ele que daria. Só que dessa vez, quando o Senhor visita Abraão, nesse dia, ele visitou Abraão porque ele desceu não de fato para visitar Abraão, mas ele veio para ver de perto o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, que estava vivendo uma libertinagem muito terrível. O pecado estava avançando demais naquela cidade e estava terrivelmente. Naquele tempo já, homem com homem, mulher com mulher, já acontecia. Quem entendeu, diga glória a Deus. E assim por diante, tantos pecados terríveis que começou a aborrecer a Deus, a ponto de cheirar mal a sua narina, a ponto de Deus deixar o seu trono, descer na terra, para ver de perto se era verdade o que estava acontecendo. Mas antes a Bíblia deixa claro que Deus não faz nada sem antes falar ao teu servo. Então, antes de ir a Sodoma e Gomorra, ele passa na casa de Abraão nesse dia. E ele então está ali conversando com Abraão. Abraão recebe, oferece sacrifício, recebe o Senhor, mais 2 anjos, porque recebe 3 anjos, né? E então eles estão ali, conversa vem, e Abraão os recebe na sua casa. Ali Deus confirma que daria a ele um filho.
No entanto, foi quando Sara também estava lá de dentro da tenda, ela ouviu Deus falar para Abraão, que confirmando que daria um filho para ele, e no tempo certo a visitaria. Ela começou a se rir, porque ela era estéril, já estava em idade muito avançada para gerar filho. Então o Senhor vai lá e confirma. Essa é a segunda vez que Deus confirma para Abraão que lhe daria o filho. Ele chamou Sara, porque trata a esposa aqui, por que ela se riu? Porventura haveria alguma coisa difícil para Deus? No tempo certo eu a visitarei. E Deus confirma ali. Então quando ele vai sair da casa de Abraão, e antes dele sair, ele já fala para os anjos: ó, vão à frente até a cidade de Sodoma e Gomorra, e vão lá, e já vai preparando tudo, que vão descer fogo sobre elas, destruir com elas. Nisso Abraão ouve. E quando o Senhor então vai se retirar, aí nós vemos aqui, a partir do versículo 23, Abraão, quando ele ouve que Deus manda os anjos ir adiante, e que vai destruir Sodoma e Gomorra com enxofre, com fogo que ele vai mandar dos céus, ele lembra de quem? Ele lembra de Ló. Então quando o Senhor vai se retirando, ele diz: Senhor, mas só um pouquinho. Ele então ele se aproxima. Então Abraão se aproxima do Senhor e percebe que o Senhor vai destruir aquelas cidades. E então, na mesma hora que ele lembra, ele usa de sabedoria, ele usa de uma estratégia, posso dizer assim, na maneira de fazer a sua oração intercessória. Abraão, ele vai interceder pela sua família, mas de modo sábio. Tipo, se eu falar para ele assim: ó, Senhor, guarda só o meu sobrinho, tira só o meu sobrinho Ló de lá, arranca ele de lá, somente ele estaria agindo como o quê? Egoísta. Como que alguém quisesse a salvação somente do seu parente, só da sua família. Então ele usa de sabedoria e ele começa falando: Senhor, porventura destruiria o Senhor aquela cidade se tivesse dentro dela 50 justos? O Senhor olha para ele assim, e já de antemão, tanto ele pergunta como ele mesmo responde: não, o Senhor não iria fazer isso, o Senhor jamais faria isso. E o Senhor vai mais atrás, falou: Abraão, se eu achar 50 justos naquela cidade, com certeza não destruiria aquela cidade por causa dos 50 justos. Mas Abraão não se convence com a resposta de Deus, porque parece que como Deus vai no embalo da sua resposta, e ele então: mas Senhor, mas não, só um pouquinho, se tivesse menos 5 dos 50, o Senhor a destruiria? Não, o Senhor não diz isso. Aí lá vai Deus mais atrás, a sequência da resposta dele, e dizendo: não, se eu encontrasse 45 justos lá, eu não iria destruir aquela cidade. Ou seja, Abraão, então eu me atrevo mais uma vez a falar, olha só, como a maneira de intercessão, a maneira que Abraão está intercedendo para ver Deus fazer o quê? Para Deus ver livrar o teu família, não nem família, era familiar, porque Ló pertencia, era lá filho do tio, quem entendeu diga glória a Deus, para não entender detalhes. Então, mas mesmo assim, ele intercede de uma forma tão sábia, ele chega a ser atrevido na sua oração. Mas só um pouquinho, mas se encontrasse 35, e ele vai esse 30, esse 20 e assim por diante, ele vai se atrevendo, ou seja, ele vai procurando convencer a Deus a fazer o quê? A ter misericórdia da sua família ou do seu familiar. Quem está entendendo, levanta a mão, diga glória a Deus. Então Deus, ele afirma no final das contas, quando ele fala: se tiver 10, Senhor, o Senhor não destruiu, o Senhor disse não a destruiria. E então o Senhor chama os anjos, aí vem o capítulo 19, na sequência ele chama os anjos de volta: vem cá, faz o seguinte, vai adiante agora até a cidade de Sodoma e Gomorra e avisa Ló, para que ele e sua família saiam de lá. É ao sair de lá, que eles saiam, que eles escapem por sua vida e não olhem para trás. Quem crê que Deus ouve a oração, quem crê que Deus ouve a intercessão, levanta a mão. Então dá um brado de glória para Deus aqui nesta noite. Deus ouve. Mas percebeu que não foi uma oração simples. Ai, Deus livra a minha família. Ai, Deus guarda a minha família. Não. Abraão, ele foi sábio nas suas palavras. Ele não roga pela sua família ou pelo seu familiar. Ele roga se houver 50 justos. Ou
Ou seja, Abraão está visualizando, ele está visualizando que está de antemão na sua mente, ele sabe, ou no seu coração, ele quer livramento para a sua família, mas ele é sábio ao chegar diante de Deus e fazer a sua petição. Não, se eu disser, Senhor, livra só Ló, meu celular, meus pais, não, ele vai ver que eu sou egoísta, ele vai ver que eu estou querendo só minha família salva, e que o resto que se dane, que se exploda, e, entendeu? Não, ele foi sábio, está entendendo? Sabe que a gente, deixa eu abrir um parênteses, muitas vezes nós não somos atendidos por Deus, é porque nós não sabemos como orar, ou como convém pedir. A Bíblia diz isso, e até mesmo o apóstolo Tiago diz que nós não recebemos muitas coisas, porque nós não sabemos pedir. Às vezes você está lá orando, pedindo, Deus salva o meu marido, salva, mas entendeu? Mas outras vezes a oração, meu Senhor, seja sábio. Começa orando por aqueles que estão ao redor da sua casa, pelo vizinho da esquerda, da direita, da retaguarda. Começa orando pelo colega do trabalho. Seja sábio, porque se você mostrar para Deus que você está interessado na salvação de alguém que mora ao da esquerda, mas pastor, eu não estou com ele não, eu nem vou para casa daquele fulano, o vizinho lá até me persegue, tem inveja de mim. Não, ora pela salvação dele, intercede a Deus e bate na porta. Não seja mesquinho, não seja alguém guloso ou quem sabe avarento, que queira somente o que é bom para você. Não, queira também o que é bom para aqueles, e mesmo que eles não te gostem, mesmo que eles te invejam, mesmo que eles querem ver teu mal, deseja o bem para eles, porque aquele que deseja o bem para o seu amigo ou até mesmo inimigo, Deus sempre fará o bem pela tua vida. Quem está entendendo, levanta a mão, diga glória ao nome de Jesus aqui nessa manhã. Aí depois, Senhor, está vendo meu filho, está vendo meu esposo, a minha esposa, vice-versa, está vendo lá o meu sobrinho, a minha sobrinha, está vendo o meu tio, a minha irmã, minha mãe, está vendo, Senhor? Então, Senhor, salva, liberta, transforma. Sabe o que vai acontecer? Deus vai ver que no teu coração o amor que você tem não é só pelos próximos, não é pelos mais chegados, não é somente para os teus, mas é por aqueles que estão perdidos também no mundo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a preparar estratégia sábia, e daqui a pouquinho, mesmo que você olhe dia com seus olhos e pense, meu Deus, esse aí não tem mais jeito, está matando, está roubando, está prostituindo, está perdido, está na cadeia, está aqui agora, não importa. Se você ter sabedoria e pedir a Deus, daqui a pouquinho você vai ver Deus fazendo a obra na vida dessa pessoa. Quem acredita, levanta a mão, dá um brado de glória para Deus aqui. Agora entenda, Deus ouve a oração de Abraão, sim ou não? Deus ouve a oração de Abraão, sim ou não? Sim. Responde sim ou não? Sim. Amém? Aleluia. Quando ele diz para os anjos ir e avisar Ló para que saiam da cidade, e Ló então de antemão os recebe, e o pecado está tão terrível mesmo lá. Quem já leu toda a história aqui, levanta a mão de agora. Quem viu que está escrito lá que quando os anjos entram na cidade, os homens desejam deitar com eles. Quem já leu, levanta a mão. Glória a Deus. Quem que leu? Aleluia. Amém? Por quê? Porque o pecado está tão terrível. Os anjos, quando eles entram com uma formosura que chama atenção. Até os homens desejaram fazer o quê? Queriam chegar, queriam arrombar a porta, queriam entrar com tudo, queriam invadir a casa de Ló. Para quê? Para pegar os homens que seriam os anjos, para deitar-se com eles. Esse era o nível do pecado que estava onde? Em Sodoma e Gomorra, que fez Deus descer do seu trono para ver de perto. Só que às vezes eu fico pensando e fico olhando às vezes para os nossos dias de hoje e tento assimilar as cidades de Sodoma e Gomorra. Hoje ainda está muitas vezes pior o pecado. E sabe que quando eu olho para isso, eu tento comparar Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz até o próximo Senhor Jesus, chega a dizer que haveria misericórdia para Sodoma e Gomorra, por causa dos nossos dias. Mas só que os nossos dias, o tempo da graça, o amor de Deus é tão imensurável para conosco, que a misericórdia dele é tão grande, que ele está vendo o pecado se multiplicar, o amor quase todo se acabando, vendo o pecado se multiplicar de tal forma, tão terrível quanto, muitas vezes mais pior que Sodoma e Gomorra. Ele ainda usa de misericórdia, ele ainda usa de compaixão, ele ainda usa de piedade. Mas sabe por quê? É porque 1, 2 ou 3
3, algum número de pessoas imenso, 8 milhões de pessoas, está com as mãos levantadas, pedindo misericórdia, pedindo clamor, clamando noite e dia, pedindo a Ele piedade, não só pela sua família, mas por todos. E então Deus continua ouvindo, assim como Ele ouviu Abraão, Ele continua ouvindo ainda a tua igreja. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. A mesma coisa. A misericórdia dele permanece estendida, porque ele disse para quem que ele disse para Abraão? Se houver 50 justos, se eu achar, eu pouparei todo o lugar. Aleluia, Deus. Oh Deus, maravilhoso. Então Deus, ele continua ainda com a misericórdia, por isso que ainda vale a pena eu e você levantar as mãos e orar. Glória a Deus. Por isso ainda vale a pena você não desistir daquela pessoa que você até olha assim, que até criou uma inimizade, até é da família, mas se diz inimigo por causa de algumas situações. Mas você já alcançou salvação. Lembra que tem que perdoar. Lembra que tem que amar, mesmo se eles dizem ser teu inimigo. E chega diante de Deus, eu creio na salvação, eu creio na transformação, eu creio que a misericórdia é para a alma dele, eu creio que a piedade é para a alma dela, eu creio que o Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso, o teu amor é tão grande, é tão imensurável, porque, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu quem? O seu Filho único. Então a compaixão, o amor de Deus para os nossos dias ainda é maior do que nos dias de Sodoma e Gomorra. Jesus, aleluia. E sabe que às vezes eu fico pensando e fico analisando e meditando com o Senhor. Olha o que Deus faz. Ele já sabia, é claro, que os nossos dias seriam terríveis. Ele já sabia que quando se direcionasse para o fim de todas as coisas, dos fim dos tempos, ele sabia que o negócio ia ficar tão estreito, tão terrível, tão terrível de se suportar, ou até mesmo de ter misericórdia. Então ele foi se estendendo, ele foi olhando a humanidade, e eu acredito que ele foi projetando, não, lá no fim esse negócio vai pegar fogo, essa coisa, o pecado vai fluir tanto, vai tomar conta de toda a humanidade, mas não, a minha mão eu vou estender para alguém que olhar para mim e acreditar em mim, eu o salvarei, eu estenderei a minha mão e o salvarei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então quando eu e você encontramos a salvação em Cristo, como Abraão encontrou, Abraão estava junto com seus pais ao ceder incenso para os deuses. Abraão foi o escolhido. Lembra de Isaías 41, versículo 9, se não fala, meu irmão? Que o Senhor nos escolheu entre quem? Os mais excelentes. Nos chamou pelo nosso nome e disse: tu és meu. Talvez na sua casa, em meio à sua família, para eterno, tinha alguém lá com mais importante, né, que Deus podia ter escolhido, não é verdade, irmão? Não é verdade? Alguém que você mesmo disse assim: por que Deus não escolheu fulano? Por que eu? Por que Deus não chamou? Por que Deus não chamou primeiro a mãe, o pai? Ou por que Deus não chamou primeiro meu filho? Porque ele seria melhor. Não, o Senhor chamou você independente de como você estava. Ele viu você, Ele amou você, Ele chamou você pelo teu nome, Ele disse: tu és meu, e pegou você. Só que agora você é que agora vai chamar a Deus pela tua família. Agora você que vai servir a Ele, vai se tornar sua testemunha, e lá dentro da sua casa vai chamar por Ele. Deus chamou Ló? Não. Deus escolheu Ló? Não. Foi com Ló que Deus falou? Não. Foi com Abraão. Mas quando Abraão aceita e mostra para Deus que acredita nele, que tem fé nele, que confia nele e que passa a fazer a sua vontade, torna seu amigo. Aí quando o Senhor vai fazer algo e lá tem alguém da sua família, ele clama, ele suplica: Deus, olha, não, eu escolhi ele primeiro, mas ele é sábio demais. Abraão foi muito sábio, assim é eu e você também. Para resumir, que nós fizermos, meus irmãos, como agradar a Deus, como servir a Deus, quando chegar diante dele, é claro, sempre com sabedoria. Não chega batendo o peito: eu sou amigo dele, então eu peço como eu quero. Não, você já sabe, Abraão era muito amigo de Deus, sabia ele como pedir. Mas tem uma coisa, meus queridos, Abraão disse: não, Senhor, meu sobrinho lá está lá, Senhor, vai destruir, não faça isso, não, mas ele sabia que Deus, ele é tremendo, Deus, ele é soberano, Deus pode fazer qualquer coisa. Então Abraão vai na tua simplicidade, mas com sabedoria. Quer saber uma verdade?
ainda que você olhe com os seus olhos e pense, não tem mais jeito, já era, está no crime, está nas drogas, está bebendo, vai morrer na bebida, ao teu pensar, ao teu olhar. Mas se você curvar o joelho e chegar diante de Deus e rogar pelas almas e incluir eles, pode ter certeza, mas hoje ou mais amanhã você vai ver essa pessoa entrando pela porta de uma igreja, levantando as mãos e aceitando Jesus como Salvador. Quem acredita, levanta a mão, dá glória de Deus. Dentro de uma igreja, dentro de um templo, sim. Mas só que aquele que confessar o Senhor, não importa onde estiver, pode estar lá dentro da prisão, pode estar lá exilado em algum lugar, fugindo de todos e todos, porque o que fez é assombroso e não pode aparecer. Glória a Deus. Tem pessoas que têm familiar que sumiu, desapareceu, não sabe se está vivo ou está morto. Guarde Deus que esteja vivo. Quem sabe fez alguma coisa que é tão terrível, que levou essa pessoa a se envergonhar de tal forma que ela está lá longe, exilado, abandonado por tudo e por todos. Mas se você lembra do nome dele e lembrar e colocar diante do Senhor, Deus é poderoso para buscar essa pessoa onde quer que esteja. Nunca mais se ouviu falar, já faz anos. Deus é poderoso, eu já ouvi testemunho, Deus já fez isso. Deus vai lá e pega onde está. Ninguém mais sabia, já está muito enterrado. De repente Deus vai lá e traz como pastor, traz convertido, traz transformado, traz a presença dele. Sabe por quê? Porque quando alguém clama a ele, quando alguém chega diante dele com sabedoria e pede a ele por sabedoria, que ele faz, pastor? Ele ouve e ele responde. E bem-aventurado aquele que você recebeu a oração. Mas entenda uma coisa, irmãos, e é o que muito acontece ultimamente. Ore, interceda, clama, peça. Mas entenda, olha o que o Senhor disse para os anjos disseram para Ló. Pega a tua família aí, e sai dessa cidade. E os homens querendo entrar. Vai, bora. E começou, e vai para cá, e a mulher dele lá, e as filhas e tal, e vai para cá. Ah, não, mas tem mais dois que moram ali na quadra de cima. E agora como é que faz? Não, tem que ir lá avisar eles também. E assim, então ele corre para cá e corre para lá, e vai, não. Aí ele sai para avisar lá, e vai demorando. E aquele, não, que isso, que negócio é esse? Que sair daqui, que fugir, como assim? Sair e não olhar para trás, que negócio é esse? Não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí os filhos não quiseram vir. A ponto dos anjos ter que pegar eles, não quer saber, está demorando demais. Vamos lá, pegou os anjos, pegou Ló, suas filhas, sua esposa, e então colocou na porta de sair da cidade e só vai. Escape por suas vidas e não olhe para trás. Escape por tua vida e não olhes para trás. Deus ouviu, não ouviu? Deus respondeu, não respondeu? Então, mas já estavam a longe, uma certa altura, já indo para os montes. Ló obedeceu, as filhas obedeceu, mas a mãe, né, coraçãozinho de mãe, lembrou dos que ficou, lembrou do que tinha lá. Ao ouvir os barulhos dos fogos descendo e destruindo a cidade, então, o que aconteceu? Ela virou para trás e quis olhar para trás. Amém? Glória a Deus. E então o que acontece? Ela olha para trás, na mesma hora ela vira o quê? Uma estátua de sal. E então o que acontece? O que acontece é que nesse vai e vem, pede, Deus responde. Entenda uma coisa, por favor. E era isso que aqui eu resumo. Ore, interceda. Seja até mesmo, né? Como é que eu posso expressar aqui? Seja como Abraão, atrevido até mesmo diante de Deus. Mas lembra que Deus ele vai responder. Lembra que Deus ele vai buscar todos os meios para trazer essa pessoa salva. Mas lembra que a salvação ela é individual. O Senhor projetou em salvar todos. Ou, claro, mas como tinha esposa, filhos, né? Então lá vem. Só que, de repente, já dentro do plano de salvação, já estavam seguros, bem dizer. A mulher olha para trás e vira o que? Uma estátua de sal. Ou seja, entenda por favor,
Mas Ló e suas filhas continuaram e chegaram no porto seguro, chegaram no lugar onde Deus havia falado. Glória a Deus. Agora presta atenção, às vezes você ora, você clama, você pede, você chora. Você fala com Deus com sabedoria, outras vezes até mesmo de modo atrevido, de modo que, oh Deus, eu sei que tu pode, então faz alguma coisa. E Deus vai lá e faz. Deus vai lá e livra da morte. Quase morre, fica em coma, toma tiro, leva facada, perde uma perna, perde um braço. Deus vai lá e segura vivo por causa da tua oração. Mas de repente o abençoadinho, a abençoada, ele cura, então daqui a pouco está sadio e de novo ele levanta, ao invés de pegar e abraçar Jesus a salvação, ele olha para onde? Da onde eles estavam. E para onde eles voltam? Para onde estavam. Lá no crime, lá nas drogas, volta a beber, volta a fumar. Não é que meu santo é forte mesmo. Ih, igreja que é. É que eu sou um cara, eu não morro, tô fechado. Verdade ou não? Aí nós vai nós orar de novo. Senhor, faz uma água, salva. Vai, continua orando. Continua intercedendo. Mas lembra que tem pessoas que faz. Aí começa, Deus, não, Deus, se tu não der um jeito, se tu não salvar, eu saio da igreja, eu paro de orar, não faço mais a tua obra, porque fica me demonstrando mais amor ao filho, ao pai, à mãe, ao tio, à tia, à avó, e vai ir, e não, Deus, ele começa a mudar a forma de interceder. Não, pelo amor de Deus, interceda pela salvação da tua família, seja pai, mãe, seja filho, seja mãe, seja quem for, interceda, peça, clama, mas lembra, escapa por tua vida, a salvação para você já está segura. Então abraça ela, vai, não olha para trás. Se eles quiserem olhar para trás, problema deles, fazer o quê? Mas o Senhor já fez a parte dele e você também já fez a sua. Não, mas é porque, ora, qual é o primeiro mandamento que o Senhor manda? Qual é o primeiro mandamento? Vê? Amar a quem? Sobre tudo. Amar o próximo ardentemente, mas a Bíblia fala que o segundo mandamento é amar o próximo. Preste atenção na leitura. Amar o próximo ardentemente como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você ama a tua salvação. Primeiro você aceita o plano salvífico para a tua vida. Na sequência, ama o teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó. Ama um drogado, ama um macumbeiro, ama um feiticeiro. Ora e interceda por ele. Mas se ele não tem salvação, escapa para a tua vida. Porque o plano salvífico já está seguro na tua vida. Permaneça firme. Vai embora para o céu. A salvação já está segura. Quem quer levanta a mão. Quem quer levanta a mão, fica de pé, por favor. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença do Salvador aqui. Ele quer salvar, ele quer lutar. Aí o abençoado vai lá, cai de novo, quase morre de novo. Fica entre a vida e a morte, né? E você lá, se Deus vai lá, tá bom. Livra mais uma vez, livra duas, livra três. Sabe o que é isso, irmãos? Demonstra que naqueles dias de Ló e de Abraão não houve misericórdia. Deus não agiu com misericórdia. Deus agiu por causa de um pedido. Hoje Deus age com misericórdia. Hoje Deus tolera. Ele vai lá e livra uma vez, livra duas, livra três. Mas sabe por quê? Tudo por causa da palavra dele. Porque ele não pode voltar atrás da sua palavra. O pai, até o pai mesmo, às vezes o pai quer dar uma, né? Eu vou acabar com tudo. Aí Jesus, não, pai, não. Eu sou velho. Eu sou o próprio. Eu sou a palavra que você não dá boca, esquece. Tu é grande em misericórdia. Teu amor é imensurável. Ágape. Teu amor é supremo, lembra? Lembra que tu disse que me entregou por amor à humanidade. Então segura aí. Então o que acontece? Por isso que a Bíblia diz que ele é advogado entre nós e Deus. Por isso que o Espírito Santo ele vem e intercede por nós quando nós não sabemos como convém, como pedir. Às vezes você fala pelos outros, né? Fala pelos cotovelos, Senhor, se não dá um jeito, não cuidar, não fizer, se não cuidar da cama, se tu não cuidar do câncer, eu largo tudo, Jesus.
Aí Jesus vai lá e cura. Não é pela expressão de palavra ou forma que falou, mas é por causa do amor e da misericórdia. Quem tem Deus, diga glória a Deus. Aí alguém chega assim, exaltado. Vai botar a peça, que pensa? Eu fiz uma prova de tudo ou nada com Jesus. E eu disse para ele, ó, se não salvo meu marido, eu saio da igreja. Aí Jesus salvou meu marido. Nada, irmãos, é a misericórdia dele, é a palavra dele, é o amor dele que é imensurável. Quem está entendendo, levanta a mão, diga glória a Deus. E é também porque não quer perder dois, né, irmãos? Um já está perdido, aí um que já está seguro ali, né? Vai te perder também, tendo só um pouquinho, calma aí. Amém? Por que o Senhor disse escapa para a tua vida e não olhes para trás? Porque toda vez que nós olhamos para trás, irmãos, já percebeu? No nosso dia a dia mesmo, já percebeu? Toda vez que você lembra alguma coisa do passado, seja até boa, ela conversa com a conversa. Lembra fulano aquele dia, sabe? Lembra que, nossa, que legal que foi, nossa, foi no parque, né? Fomos lá no shopping, a coisa e dá risada. Infelizmente, nessa historinha de lembrar, mesmo de coisas boas do passado, alguma coisa o diabo vai infiltrar no meio, que era ruim. Mas lembra que tu olhou daquele jeitinho para ela, né? Amém? Eu lembro que ele estava no shopping, tu olhou para aquela, né? E daqui a pouco, aí a conversa já muda. Quem já percebeu, levanta a mão? Então não olhes para trás. O profeta Ezequiel, a Bíblia diz que o Senhor disse, faz o quê? Não lembreis e nem considereis as coisas passadas antigas. Ou seja, não lembre nem considere. Por mais que seja boa a situação, não olhe, esquece. É daqui para frente. Por quê, pastor? Porque tem muita coisa do passado destruindo o presente e acabando com o futuro de muitas pessoas. Então não olhes para trás. Não olhe. Não te prenda. Se o fulano for na igreja, eu vou. Se não for, também não vou. Se os filhos forem, eu vou. Se não for, também não vou. Cuidado. Cuidado. Escapa por tua vida. Deus, aleluia. Jesus está chegando para arrebatar sua igreja. Se fulano não ora, eu oro. Se não ora, se a minha esposa ora, eu oro. Se ela não ora, eu não oro também. Se ela é Jesus, Jesus não. Escapa por tua vida. Mas a igreja não está orando. A igreja são todos nós, está certo. Tem muitos membros do corpo que não está aí. Você está fraquinho, está anêmico, está doente. Mas se você tem um pouquinho mais de força, continua buscando força em Deus, graça em Deus. Continua buscando saúde espiritual. Por quê, pastor? Porque tu é a noiva do Cordeiro, faz parte dela. E ele está chegando aí para te arrebatar. Vai embora! Mas é um fulano, não espera por ele. Escapa por tua vida. Se for na igreja eu vou, se fizer campanha eu faço, se orar eu oro, se jejuar eu jejuo, se cantar eu canto. Não. Escapa por tua vida. A ordem, a palavra foi direcionada. Escapa por tua vida. Aí vem a família vem no gancho, a família vem, meus irmãos, do que? Naquilo que é promessa de Deus. Mas entenda, o alvo é você. Foi você que escolheu como mais excelente entre a tua família. Foi você que chamou pelo teu nome. É você que deve estar firme de pé. Se eles quiserem que siga teus passos, se eles quiserem que eles te acompanhem, se eles quiserem que eles busquem a salvação que você já encontrou. Quem está entendendo, levanta a mão, levanta as suas mãos. Quem já achou? Quem está escapando por sua vida, levanta as suas mãos. Então fica tranquilo, vai seguindo. Você é espelho, você é coluna. Se eles quiserem que se espere, se eles quiserem que te acompanhe, se não quiser, paciência. Não perca a tua salvação porque alguém mas é o filho, pastor, das minhas entranhas, sangue do meu sangue. Pois é, o Senhor Jesus disse: eu não vim trazer paz. Jesus disse o quê? Eu não vim trazer paz, mas o quê? Espada. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Entre quem? Entre quem, irmãos? Entre pai e filho, esposa, esposo. Por quê, pastor? Porque devemos amar a Ele sobre todas as coisas.
Ele disse: aquele que deixar pai, mãe, filhos, esposa, por amor de mim, e seguir-me, então eu te darei, eu te darei tudo nessa vida e ainda o porvir. Como assim? Não entendo nada disso, não. Entenda, se você está na presença do Senhor e alguém não quer, siga você, não olhe para trás. Já aprendeu que Jesus é o melhor amigo, teu Salvador, já creu, já sabe que Ele é o único que pode salvar tua alma, então segura firme. Mas é meu filho, mas é minha esposa, mas é meu pai, minha mãe. Vai dando exemplo, vai falando, vai orando. Uma hora Deus consegue pegar eles também. E se não pegar, pastor, infelizmente fazer o quê? Mas lembra que salvação é individual. Tem muita gente do céu, misericórdia, tu mais se vê. Eu fui para São Paulo, agora ficamos aí em São Paulo, agora nos dias lá. E o que acontece lá? A gente vê essas pessoas dizem assim: fulano parou, porque fulano parou, porque esse não parou. E está lá famílias inteiras desviadas, entregue outra vez ao mundo. Sabe por quê? Porque o fulano parou, o ciclano parou, então o outro também parou, porque aí o fulano sei que. Então, mas em Jesus, como é que fica nessa história? Em Jesus que um dia montou um plano salvífico para todos, em Jesus que pagou um preço de sacrifício de cruz no Calvário, e o Pai que deu Ele como filho unigênito para nos salvar. Jesus, aleluia. Ame sua esposa, seu esposo, seus filhos. Faça o que for preciso. Mas lembra, só dá para entregar a vida por um, chamado Jesus Cristo. Porque Ele não poupou a sua vida para entregar para nós. Levanta as suas mãos, que Deus abençoe. Quem crê que Deus vai salvar, levanta as mãos. Quem crê, ficou clara a palavra? Jesus, ou o Pai, o Senhor Deus enviou os anjos, avisou: escapa por tua vida. Mas a mãe e 2 filhos preferiram ficar para trás. Mas teve um pai e 2 filhas, 2 filhas que acreditou e foram salvas, foram livres de ser destruída com a cidade de Sodoma e Gomorra. Ei, presta atenção, a salvação individual. Eu estava conversando com o pastor lá em São Paulo agora. Ele dizia: pastor, pelo amor de Deus, não tem mais espelho, não tem mais ninguém para se espelhar. A verdade, meu querido, nós entramos até as 4 da manhã falando sobre isso. Eu disse: pastor, nós temos que nos levantar. Se alguém não quer ser espelho, se alguém não quer ser coluna, se alguém não quer refletir Cristo na terra, então que nós íamos se levantar e nós vamos dar ouvido à palavra, vamos escapar por nossa vida, vamos refletir a palavra da salvação. Quem quiser seja salvo, se não quiser, mas nós temos que morar no céu com Ele. Quem está entendendo, levante a mão, levanta as suas mãos. Quem quer graça para permanecer firme, levanta as suas mãos. Enquanto você está aqui clamando, pedindo pela tua salvação, pela tua família, alguém está lá no bar bebendo agora, alguém está na estrada, quem sabe, alguém está trabalhando agora. Deus está guardando porque você está aqui. Mas lembra, só o arrebatamento acontecer agora. Quem vai para o céu, pastor? Vai quem está preparado. Quem está aqui, quem estiver lá também. E se não tiver, pastor, vai quem está preparado para morar com Deus. Levanta suas mãos. Eu sinto a presença dele. O Senhor está dizendo para mim aqui que Ele vai derramar uma graça aqui nessa noite. Ele está dizendo para mim que vai derramar uma unção aqui agora. Ele está dizendo para mim que vai derramar uma sabedoria sobre a vida de cada um aqui nessa noite, para você ver lá da tua salvação, amar a tua salvação, amar o próximo, mas lembrar: escapa por tua vida. Levanta as suas mãos, fecha os teus olhos, deixa os teus olhos, ora com fé. A graça do Senhor está se derramando aqui agora. Vai dizendo glória, vai dizendo glória, vai adorando. Receba essa graça, receba essa força, receba o poder de Deus aqui. Oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória, oh glória. Eu creio, Jesus, eu creio que você está livrando alguém agora da morte. Eu creio que você está livrando alguém agora do laço terrível de destruição do inimigo. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu vejo desejo e quero, estimo a salvação de toda a minha casa e de toda a minha família, mas a minha alma te pertence. O Senhor me escolheu entre eles a dar a minha salvação, e eu quero ver na tela. Eu quero graça aqui nessa noite. Eu quero graça para esta igreja que deixou sua casa, deixou seu descanso, o seu conchego, e vem aqui nessa noite em busca da graça. De graça, meu Deus, a tua igreja aqui nessa noite. Alabaia, calabada, subia, alabaia, oh glória, alamantuíde,
Derrama graça, derrama sabedoria sobre a tua igreja, Senhor. Derrama, meu Deus, derrama, Senhor, porque eu creio que a salvação ela está mais perto do que nunca, no nome de Jesus.